Oi, eu sou Isadora Chauras, do nono ano. Eu vou falar sobre estatísticas. Estatísticas é um campo da matemática onde ele faz a relação entre números e fatos. E com isso, existem vários métodos para fazer isso. E com isso a gente consegue extrair dados e interpretar essas estatísticas. Existem duas formas de estatística, que é a descritiva, que basicamente faz um resumo desses dados, e geralmente por gráficos ou por formas numerais. E também tem as estatísticas inferenciais, que pega um dado aleatório sobre uma população para fazer referência a essa população. É isso. Meu nome é Cauã e hoje eu vou apresentar sobre tabela de frequências. Eu vou explicar o que é tabela de frequência. Tabela de frequência é uma forma de representação da frequência de cada valor distinto da variável. Vou dar uns exemplos agora de tabela de frequência. Temos a tabela de frequência relativa, é a divisão entre o número de vezes que um dado específico se repete pela quantidade total de dados. Tabela de frequência acumulada é o número de vezes que uma variável assume um valor inferior ou igual a esse valor. Temos a tabela de frequência absoluta, é uma das frequências estudadas na estatística, e nada mais é que um número de vezes que uma mesma resposta apareceu durante a coleta dos dados. Este aqui que está passando na tela é um exemplo de tabela de frequência. Eu vou falar sobre o intervalo de classes. O intervalo de classes é a diferença entre o maior e o menor, ou seja, o superior e o inferior. Aqui a gente tem 1,94 menos 1,69, que dá 0,25. O intervalo tem que ser sempre maior que 4 e depois a gente divide o intervalo total por 5. Bom, meu vídeo são sobre os gráficos. Os gráficos são representações de dados ou valores numéricos que facilitam a compreensão. Um gráfico deve ser simples, devido à necessidade de passar uma informação de maneira mais rápida e fácil de interpretação. Ou seja, em um gráfico estatístico não deve haver muitas informações, devemos colocar somente o necessário. Existem diversos tipos de gráficos, como de coluna, linha e circulares. Vamos falar sobre eles agora. Gráfico de setor é utilizado para representar dados estatísticos com um círculo dividido em setores. As áreas dos setores são proporcionais às frequências dos dados, ou seja, quanto maior a frequência, maior a área do setor circular. No exemplo que está aí na tela, o setor azul é maior porque apresenta o maior número de vendas. Gráficos de linha é utilizado em casos que existe a necessidade de analisar dados ao longo do tempo. Esse tipo de gráfico é muito presente em análises financeiras, onde um eixo representa anos, meses, dias, horas, enquanto o outro representa outro lado em questão. Gráfico de coluna. Um gráfico de coluna é um método de exibição de dados com categorias representadas por colunas. É muito simples de identificar os maiores e menores valores, pois quanto maior a coluna, maior vai ser o valor, quanto menor a coluna, menor vai ser o valor. Mas meu vídeo vai terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e tchau. Olá! Meu nome é Gabriel de Espíndola e hoje vou falar sobre média aritmética. Uau! Média ou média aritmética é o resultado entre a soma de elementos de um conjunto divididos pelo total de elementos nesse conjunto. Por exemplo, em uma corrida, queremos saber a velocidade média dos carros participantes em uma determinada curva. Vamos ver aqui. O primeiro carro conseguiu uma velocidade de 100 km por hora. O segundo, de 90. E o terceiro, de 110. Esse, no caso, é o nosso conjunto de números que estamos utilizando. Todo esse total. E nele a gente tem quantos números?
1, 2, 3. 3. Assim fica bem mais fácil. A gente vai somar toda a quantia que esses números representam, o 100 mais 90 mais 110, divididos pelo total de elementos dentro do conjunto, que são 3. 1, 2, 3. Ó, 100 mais 90, 190. Mais 110, 300. Dividido por 3, que é igual a 100. Então, com base nisso, nós podemos responder que a velocidade média entre esses 3 carros na curva era de 100 km por hora. Moda e mediana. A moda é o termo que se refere ao elemento ou número de um conjunto que mais se repete. Notem que a gente precisa de um conjunto. No caso, a gente tem esse conjunto de números aqui. A moda, então, é o número que mais se repete no conjunto. No caso, o 90. A moda é o 90. Porque aqui ele se repete 2 vezes. 1, 2. Enquanto os outros só aparecem 1. A mediana é o número ou elemento do conjunto que aparece no meio. No caso, é o 110. Mediana igual a 110. Olá, professor. Esse daqui é um vídeo sobre pesquisas amostrais. Uma pesquisa amostral é um tipo de pesquisa onde apenas uma parcela de um grupo maior é analisado. Por exemplo, censos de eleições, por exemplo. Tu nunca consegue fazer um censo de uma população inteira, então só pequenas amostras são retiradas. Para que serve? Nós temos pesquisas também. Fazer pesquisas de vários grupos de pessoas ou de insetos precisam de amostras, pois tem uma concentração muito grande deles. E amostras de sangue, para pesquisa médica, só pode ser feita com certas amostras, pois tem muitas pessoas vivas no planeta Terra. Esse foi o vídeo. Este vídeo explicará sobre probabilidades, professor. Um experimento aleatório é consistente de algo que você não sabe o resultado. Por exemplo, um jogo de cara ou coroa é um experimento aleatório. Um ponto amostral é um certo tipo de amostra que você pode tirar para fazer a sua comparação de probabilidade. A probabilidade é o estudo de chances de ocorrência de certos resultados, que são afetados pelas razões entre casos favoráveis e casos possíveis. Duas partes bem importantes da probabilidade é o experimento aleatório e o ponto amostral. Para se calcular a probabilidade é simples. Você simplesmente precisa pegar o número de quantidades que é beneficiário a você e o número de possibilidades que não são beneficiários a você. Dividam eles e você terá a sua probabilidade.